Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Portando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai desmascarar a sacanagem que está acontecendo no XPML11. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa sacanagem, vamos só falar um pouco sobre o fundo imobiliário para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, não é mesmo? O XPML é um fundo imobiliário de shoppings, ou seja, ele tem vários shoppings em portfólio e ele tem um valor patrimonial de mais de 2 bilhões de reais, o que mostra que é um fundo bem grande. A gestora dele é a XP e aqui tem um ponto importante. Eu não gosto muito da gestão da XP, eu acho que eles fazem algumas movimentações que não são tão interessantes assim para o investidor, mas no preço certo eu ponho embaixo do braço e levo para casa, não tem problema. A grande questão é o preço. Por mais que a XP esteja longe de ser a melhor gestora de todas, ela também está longe de ser a pior. Pelo preço certo, dá para comprar um fundo da XP sem problema algum. Um outro ponto muito importante a ser destacado é as taxas do fundo. É 0,75% sobre o valor patrimonial de taxa de administração e a taxa de performance é 20% do QCD e PCA mais 6% ao ano, que são taxas aí bem normal. Acho só interessante destacar a taxa de performance. Você pagar a taxa de performance para um fundo de tijolo, olha, eu acho até que ok, é razoável. Agora, para fundos de papel, eu preferencialmente não gosto tanto, eu prefiro ficar em fundos que não cobrem taxa de performance. Então, na verdade, um fundo de papel com taxa de performance eu paro de analisar já naquele momento, eu nem vou um pouco mais além. Mas como a gente está falando de fundos imobiliários de shoppings, a gente precisa entender como que o rendimento dele é feito, porque ele é um pouco diferente das outras classes de fundos imobiliários, porque um pedaço do rendimento ele vem dos aluguéis e um outro pedaço vem do NOI. Ou NOI, tem essas duas formas de falar, eu falo NOI porque eu acho mais bonito. Mas enfim, o que seria esse NOI ou NOI? Ele é uma participação das vendas do shopping. Ou seja, tudo que você compra no shopping, um pequeno percentual vai para o dono do shopping. E aí que vem o NOI. Então seria aí um pedaço, uma renda variável do shopping. Então se o shopping vender mais, o seu rendimento vai ser maior. E se o shopping vender menos, seu rendimento é menor. Então no fim da história, o rendimento de um fundo imobiliário de shopping, ele acaba sendo mais volátil do que os outros FIIs, devido ao NOI, que aí acaba sendo um mês um pouco maior, outro mês um pouco menor, e por aí vai. Mas apesar disso, muitas gestoras vêm tentando linearizar o NOI, ou seja, todo mês pagar um determinado tanto meio que fixo, e aí só realmente subir ou baixar quando tiver ou faltando muito caixa ou sobrando muito caixa, e por aí vai. Mas que o XPML tem participação? Na verdade, ele tem participação em 16 imóveis, 16 shoppings, na verdade, de altíssima qualidade. Então aqui são 4 imóveis, 5 imóveis, 5 shoppings em São Paulo, dentre eles o Shopping Cidade Jardim, que é um ativo muito premium, em Guarulhos, em São Roque, em Campinas, mais recentemente, ele também comprou um imóvel. Ele tem também 3 shoppings no Rio de Janeiro, sendo 2 na própria Rio de Janeiro e um em Duque de Caxias. Tem shopping também lá em BH, em Natal, em Salvador e também em Manaus. Ao todo, 16 shoppings, como foi falado. E quando a gente olha a diversificação regional desse fundo imobiliário, a gente vê que ele está muito concentrado no Sudeste, mas isso não é um grande problema. Ele tem ainda também uma participação no Norte, no Nordeste. E quando a gente olha a empresa que administra esses shoppings, a gente vê que ela está bem diversificada em várias empresas que fazem essa administração. E desde a grande crise que a gente teve lá em 2020, as lojas desses shoppings continuaram alugadas, mas devido aos shoppings estarem fechados, o rendimento foi muito impactado, como a gente vai ver no próximo slide. Mas desde o fim da segunda onda, as vendas dos shoppings vêm crescendo bastante, de todos eles, isso vem proporcionando rendimentos cada vez maiores. Então, conforme a gente pode ver aqui, a gente vê perfeitamente o grande problema que a gente teve em 2020, lá em março, uma certa recuperação, o fim da primeira onda, os shoppings sobem muito, tanto em vendas como também em rendimentos. Aí vem a segunda onda, dá uma boa machucada e desde então a gente só tem uma subida muito forte dos rendimentos e também dos resultados vindo desses shoppings. Então, conforme a gente pode ver, os shoppings do XPML são de altíssima qualidade. E mesmo durante toda a crise, os lojistas preferiram ficar nos imóveis, preferiram não ir embora, e aí eles conseguiram uma certa desconto nos aluguéis, conseguiram postergar um pouco o pagamento. Então, o que aconteceu? A vacância, que antes da pandemia, lá em 2019, estava em 3,5%, 4%, no período mais crítico, lá em março, sobe para 5,5%, depois cai para 4% e fica por ali. Então fica aqui, não sobe muito em relação ao que já existia antes, mas em compensação a inadimplência, ou seja, os lojistas que não estão pagando, acabam subindo bastante. Muitos desses lojistas acabaram ganhando descontos e isso acabou impactando os rendimentos dos fundos imobiliários, de todos os fundos imobiliários de shopping, inclusive, mas depois, quando as coisas melhorarem, as lojas continuaram alugadas e esses lojistas voltaram a pagar aluguel normalmente.
Quando a gente olha mais recentemente, agora em dezembro de 2021 até novembro de 2022, a gente vê que a vacância continua a mesma coisa, ali por volta dos 4%. Às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas aí já voltou para uma vacância estrutural. Muito provavelmente essa vacância de 4% se mantém a longo prazo, por só ser uma vacância estrutural mesmo. É bem comum de shoppings isso acontecerem. Alguns têm uma vacância estrutural mais alta, como é o caso do Visc, que tem quase 8% de vacância estrutural, e no caso do XPML, como tem imóveis mais premiums, imóveis melhores, a vacância estrutural acaba sendo menor ali, por volta dos 4%. Mas a inadimplência, ela deu uma leve subida aqui no começo do ano, mas desde abril, maio de 2022, ela já se encontra em patamares normais, o que mostra que a crise, pelo menos para o setor de shoppings, já passou. Quando a gente fala da alavancagem do fundo, a gente vê que ele tem uma certa alavancagem, mas nada preocupante. Ele tem uma alavancagem de longo prazo que ele utilizou para comprar alguns imóveis, alguns shoppings lá no passado, lá em 2018. E aí ela vem pagando ainda essas amortizações e deve pagar até o ano de 2020, perdão, até o ano de 2036. E agora sim a gente vai falar com o grande tema do vídeo, que é a grande sacanagem que está acontecendo com o XPML. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Mas tá bom, o que está acontecendo com o XPML? Bem, veja só, atualmente ele está pagando por volta de 77 centavos por cota. E se os shoppings continuarem no mesmo nível de vendas, no mesmo nível de vacância, ele tem condições de ficar pagando 77 centavos por mês enquanto isso acontecer. Tá bom, só que ele vem custando aqui aproximadamente R$ 99,00 o valor da cota. Isso dá um dividend yield projetado de 9,25%. E gente, isso é um completo absurdo. Um dividend yield projetado de 9,25% para um fundo imobiliário com a alta qualidade que o XPML tem é um completo absurdo, é muita coisa. Ele é um fundo de extrema qualidade, os shoppings dele são muito bons e o dividend yield dele está extremamente alto. E obviamente é bom lembrar que o dividend yield ele é o rendimento dividido pelo preço. Então na verdade o preço está tão baixo que está fazendo esse rendimento estar muito alto. Vale só lembrar que lá em 2019, o dividend yield desse mesmo fundo imobiliário era por volta de 5%, porque o preço era tão alto, porque as pessoas colocavam uma qualidade tão grande nos imóveis, que o dividend yield dele estava na casa dos 5%, agora é quase o dobro. Gente, isso é um completo absurdo. Então eu, na minha opinião, acredito muito que o investidor deva analisar um pouco melhor, estudar um pouco mais sobre esse fundo imobiliário, e aí ver se faz sentido ter ele em composição da sua carteira. E vale só lembrar também que os dois principais shoppings desse fundo imobiliário estão passando por processo de expansão, ou seja, estão ficando maiores, vão ter mais lojas e provavelmente vão aumentar aí os seus rendimentos. E vale só lembrar que esses shoppings é o shopping da Cidade Jardim e aí um shopping em Catarina. Então eu recomendo muito que você estude mais sobre esse fundo imobiliário e esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos que a gente tem aqui no canal sobre fundos imobiliários de shoppings. Forte abraço e até mais!